dia. Uns 2 anos que eu não venho aqui, né, Gilberto? Uns 2 anos já. É uma alegria estar convosco, estar aqui na casa de Deus. E nós queremos falar sobre algo que é importante para todo mundo, né? Não vou nem, assim, poderia, qual a sua profissão? Toda profissão é importante, mas há umas profissões que exigem mais dedicação, mais tempo. Por exemplo, Ayrton Senna, vocês já ouviram falar, Lewis Hamilton, e também já ouviram, alguns já devem ter ouvido falar nas Olimpíadas de Usain Bolt. Para esse último, gente, para todos nós, o tempo é muito precioso. E nós poderíamos dizer o seguinte: todo mundo sabe que 1 minuto tem 60 segundos, a hora tem 60 minutos. Ok, mas você já teve necessitando de uns 3 segundinhos aqui que você perdeu? Por exemplo, poderíamos contar aqui 7 segundos. E olha, eu falo para vocês, há um relógio ali na frente, contar 7 segundos, 30, 12, 43 segundos. É chato ficar aí. 1, 2, 3. O tempo não passa. Passa. E passa, alguns não veem. Por exemplo, eu trouxe um aparelho aqui de propósito. Tem uns que passam quase o dia todo com esse aparelho. Eu não vi o tempo passar. Não viu o tempo passar? Claro, você está dedicando o seu tempo para quê? Por exemplo, se formos contar 11 segundos, é os que os melhores corredores de atletismo correm 100 metros. 100 metros, 11 segundos. Bom, se eu for correr 100 metros, pode chegar lá na frente com um copo d'água, uns açúcar aí, porque para fazer em 15, 14, sei lá, nem sei em quanto tempo eu vou correr 100 metros. Mas os melhores é 9 a 11 segundos. Poxa, aí eu digo, é pouco tempo. O camarada sai de uma quadra, não sei se você chama quadra ou quarteirão, e percorre de uma esquina a outra, como diz assim, voando, em 9 segundos. Há uma coisa importante: o tempo não é reciclável. Por exemplo, garrafas de vidro, o povo pega, recicla, tritura, coloca a 1000 graus Celsius no calor, ela vira um líquido grosso, denso, e faz novamente tijolos para vidros, para essas janelas, obras de arte, os PET, os plásticos. A pessoa pega, recicla, derrete, uns faz vassoura, outros derrete. As indústrias, Santa Catarina, Paraná e outros lugares, elas fazem novamente cadeiras de plástico, essas brancas, azuis, do jeito que temos aí. E há muitas empresas fazendo isso. É reciclável, mas o tempo não. É como diz um adágio popular, alguém falou o seguinte: você está no rio, essa água que você banhou hoje, ela passou nesse rio e essa água você não vê mais. O tempo é semelhantemente dessa maneira. Passou. E há uma coisa que eu digo para vocês. Por exemplo, você se matricula num curso. Não vou não. É 2 anos um curso tecnólogo. 2 anos é muito tempo. Vou fazer isso não. Você não se matricula, não sei qual é o curso, um curso de 3 meses, de bordado, alguma coisa. Você não se matricula e os 3 meses passam. Ou matriculado ou não, o tempo passa. Mas falando de coisas boas mesmo, tem pessoas que dizem o seguinte: o que eu gosto do meu tempo é passar 8 horas deitado, dormindo. Olha, vamos dividir o nosso tempo, um tempo para o trabalho. E eu quero abrir logo uma passagem com vocês. De Salomão, eu posso até citar, porque diz, e a maioria de vocês conhece: há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para semear. Essa vocês conhecem muito bem, não precisamos nem abrir a Bíblia, Mas olha, se há tempo para tudo isso, então nós temos que dividir o nosso tempo para o trabalho, para o lazer, para nos dedicarmos a alguma coisa, para o descanso, porque isso é o ideal. Eu não sei de vocês a preciosidade ou quanto tempo é importante para vocês. Se vocês já pensaram nisso,
O tempo é importante para você? Por exemplo, nós vamos ver um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós iremos falar sobre o dom do tempo, porque o tempo é um dom que Deus dá para cada um de nós. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. Saber o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. De um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. E olha, para alguém que reprovou, repetiu o ano novamente. Para aquela que estava grávida e o filho nasceu prematuramente, é importantíssimo. Por exemplo, as cenas que vocês verem na televisão ou em outros lugares, por um milésimo de segundo a pessoa sendo salva ou não sendo atropelada, não morrendo, por uma fração mínima de tempo. Né? Nós temos que, em 14 de novembro de 1944, aí tinha uma guerra e a Austrália mandou um piloto muito experiente chamado Joseph Howard. E ele foi para a Alemanha bombardear a Alemanha. E acontece que naquela noite, 4 de novembro de 1944, o avião dele foi atingido pelo fogo inimigo. E ele, como piloto experiente, ele disse para a tripulação, olha, saltem, porque o avião irá explodir. Poucos segundos antes, ele tinha tirado o paraquedas dele e disse, olha, está me incomodando. E ele tirou o paraquedas e agora o avião ia explodir, todo mundo pulou e aconteceu isso. E ele caiu a quase 6.000 metros de altura. E uma coisa, ele caiu, ele estava caindo de cabeça para baixo ali e consciente, tranquilo, estava caindo tranquilo. Agora, algo começou a girar em sua cabeça. 5.000 metros, eita, agora eu vou morrer. Quanto tempo de vida eu tenho? Eu vou viver até chegar aonde? Aonde? Porque há pessoas que só com o pavor, eles desmaiam e acabou o tempo para ele. Outros morrem ali mesmo, problema do coração, e não sabe quanto tempo de vida. E ele imaginava. Agora, vocês sabem que pilotos, todo ano ele tem que fazer um teste, um check-up para ver se pressão alta, glicose, tudo. Se tiver algum probleminha, está fora. E eu ia participar da tripulação numa aeronave aqui em Porto Velho, e eu tive que passar por uma bateria de exames médicos. E também tem que fazer corrida e aquele negócio todo, só para ser tripulante, não é para ser piloto. Imagina o piloto. E ele estava ali, e agora ele estava tomado pelo pavor. Eu vou viver quanto tempo? Eu vou demorar a cair, esses 5.000 metros, vai demorar quanto tempo eu tenho de vida? E ele começou a gritar. Aí, pela experiência, parei. Eu estou a 5.000 metros, caindo a uma velocidade de mais de 100 km por hora. Quem é que vai me ouvir aqui? Quem vai me ajudar? Não tem como. E começou aquele barulho, o avião explodiu e ele só via as luzes, aquela claridade, e algumas peças começando a cair pertinho dele. E ele aproveitou aquela claridade da lua e daquele fogo e se acalmou mais, estava vendo só os rios e os lagos. E agora, quero dizer para vocês, vamos parar por um momento aqui e deixar a história de Joseph Howard parado aí no ar, enquanto ele cai, e vamos falar algo interessante em Apocalipse 3:20. Abramos a nossa Bíblia. O hino que cantamos até diz que precioso é Jesus para mim, temos que ouvir a sua voz, ele está batendo a porta. E Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Aí eu pergunto, quanto tempo Cristo está batendo na porta do seu coração, querendo entrar?
e você ainda não abriu ou não ouviu, você está usando o seu tempo para quê? Nós temos que estar atento à voz de Deus, estarmos atentos à voz de Deus. E uma coisa interessante é que todo mundo tem o tempo igual para todos. É 24 horas para todos. Aquele que gosta de dormir era mais, mas é 24 horas também. Todo mundo tem o tempo igual. E olha, não devemos desperdiçar nosso tempo com coisas fúteis, mas investir o nosso tempo naquilo que é importante para a sua vida, nas pessoas que são importantes para você, especialmente o tempo devemos fazer o uso dele dessa maneira. Por quê? Porque é agradável para você e para com os outros. Mas olha, há algumas pessoas que deixam de usar o seu tempo e evitam algumas pessoas. Bom, eu não falo com aquele, eu não falo com esse. Por quê? Porque você só vive de criticar, ver os defeitos dos outros, ou você não vai com a cara daquela pessoa, nem fala com ela. Você está gastando seu tempo com o quê? Com Cristo, com meditação, ou só em propagar o mal para os outros? Nós temos que ficar atentos para ver o que nós estamos fazendo com esse dom tão precioso que Deus deu para nós, o tempo. Olha, surge uma pergunta para nós que é de interesse para ver. Por exemplo, alguns podem dizer: eu não gasto muito tempo com meus filhos porque eu tenho muita pressão no trabalho, eu tenho que acordar cedo para o trabalho, eu sou muito exigido no trabalho, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que vender minhas coisas, eu tenho que fazer isso. Volto a repetir, todo mundo tem 24 horas. Você precisa se organizar e ver qual a prioridade de usar esse dom que Deus está dando para você. Como é que nós, vem uma pergunta importante, como é que nós podemos ter um tempo de qualidade? O tempo de qualidade é muito importante. E nós queremos dar alguns exemplos. O primeiro, tem casal que se reúne e quer fazer a compra, o rancho, o supermercado, quinzenal. Outros querem fazer toda semana. Tem uns que vão de 3 em 3 dias, não importa. O importante é que na hora de tratar sobre isso, fulana, tu vai mesmo que dia no mercado? Não, se você está conversando com uma pessoa, então tem que ser olho no olho, é você e ela. Não é você e o celular, é a pessoa. E aí, você já foi? Você vai? Você não vai prestar atenção no que a pessoa está falando com você. Eu não vou nem pedir para vocês levantarem a mão se acontece isso convosco. Porque se acontece, a comunicação está destruindo o seu tempo. Você está perdendo tempo e está tendo problemas dentro de casa. Dores de cabeça, discussão com o casal. Por quê? Porque você não está usando o tempo adequadamente. Se você quer conversar com alguém, não importa se é com esposa ou esposa, dê atenção. É bom dia, olhe no olho. Se faz uma pergunta, mais atento ao tempo ainda. Pergunte e ouça a resposta. Não é perguntar e ficar no celular ou falando com outra pessoa. Dedique o tempo. Isso é respeitar os outros e ficar atento, respeitando o tempo que Deus está dando para nós. Você lembra do piloto que estava caindo? Quanto tempo ele tinha de vida ainda? Você sabe quanto tempo você tem de vida ainda? Não sabe. Então é melhor começar a gerir esse tempo, esse dom que Deus está dando para você. E olha, já dei o exemplo para vocês, agora vamos para outros exemplos de qualidade de vida. Eu tenho uma irmã que ela cruzou o braço um dia em casa e fez assim: Alberto, a nossa mãe foi tão rigorosa conosco, né? Acordava a gente 5h30, 6 horas, criança, para fazer o culto, 6 da manhã. Toda criança gosta de dormir, deitar, né? Poxa, 5h30, 6 horas. Mas o nosso pai não era adventista. Ela tinha que acordar, fazer o cafezinho, o desejum ali, o mingau, o cuscuz, fazer o culto com as crianças, orar, e ele para o trabalho. E os meninos voltavam a dormir. Aí eu creio que se ela não tivesse usado esse tempo
para fazer o culto matinal com as crianças, minha irmã, nós, ninguém estaríamos na igreja hoje. Creio dessa maneira. Então você tem que usar o seu tempo. Quer um tempo de qualidade? Faça isso. Conte histórias para o seu filho. E nós vimos hoje na lição as histórias do passado. Isso tem um reflexo muito grande em nós. Por exemplo, nós vimos os patriarcas, José, Abraão, Moisés, o que eles fizeram pela fé. É raro, mas tem uma luz maior em nossas costas que não podemos errar nas mesmas coisas que eles erraram. Por quê? Porque as histórias do passado foi escrita para o nosso exemplo hoje, para nós não cairmos no mesmo erro. O que queremos dizer isso? É que o verso diz assim: as maravilhas que Deus fez, nós não encobriremos, iremos contar por nossos filhos. E aí Deuteronômio diz o seguinte: pelo amanhecer e ao entardecer, de manhã e de tarde, contar essas histórias. E é isso que temos que fazer. Agora, quer um tempo de qualidade? Não. Acorde com seu filho, com a sua família, dedique tempo ao culto familiar. Ore com eles. Ore. Mas tem um que vem atrasado, puxado, arrastado. Traga que depois ele vai lembrar que você investiu o tempo nele. Em casa nós contávamos histórias para os nossos filhos. E minha esposa contava, eu contava. Eu tinha um tempo um espaço na agenda maior do que a esposa. É a professora que trabalha de manhã e tarde, não tem muito tempo não. Termina meio-dia, almoça, 1h15 tem que estar no colégio de novo, né? E era distante, hein? O colégio era 8 quilômetros de distância para você fazer esse percurso. E ela contava a história para minha filha, e às vezes eu ia contar. Aí um dia no pôr do sol, no culto lá, na sexta-feira à noite, a minha filha, uma delas disse assim: mãe, conta a senhora a história. O pai não conta muito bem não a história. Porque eu contava a história, mas criança, ela quer a história com emoção. Por exemplo, uma lição atrás falava de Juízes 14 e 15, falava o seguinte: uma em prosa, e o capítulo 14 em prosa, e o capítulo 15 em poesia. Mas, gente, é a mesma coisa, só que de maneira diferente. Quer ver um exemplo? Vou falar para vocês. Aí falava na prosa: e Moisés atravessou o Mar Vermelho, e Miriam também, e alegremente as mulheres cantavam. Só que na poesia foi de maneira diferente, a mesma coisa falada pelo salmista. E Miriam, pela fé, eles atravessaram com Moisés o Mar Vermelho, e as mulheres cantavam com tamboril, e harpas, e ataúdes, e eles louvavam e agradeciam a Deus. Era poesia, era alegria nisso. E aí era da mesma maneira, minha esposa contava a história em poesia, e eu em prosa. E eu dizia: e caía muita chuva, e o rio encheu a ponte, e passava debaixo da ponte. Mas ela queria que eu dissesse: e choveu muito, e chovia, e a água transbordava, e molhava. Era dessa maneira. Se não fizer o barulho da chuva, os detalhes, as crianças não querem. Esse ali não sabe contar a história, não. Esse pregador aí não sabe pregar, não. Entenderam? E Deus faz maravilha conosco, e nós não usamos o tempo de maneira adequada. Então temos que investir esse tempo no pôr do sol, no despertar e ensinar nossos filhos. Esse é um exemplo de ter qualidade de vida com o tempo. E aqui nós temos mais outros exemplos. Por exemplo, aqui diz que, ao contrário disso, você ficando na sua TV, no seu celular, horas e horas, ficando na sua TV, de manhã, à tarde e à noite, na sua novela, você está perdendo tempo. Você está desperdiçando o tempo. E nós falamos que o tempo não é reciclável. Passou, só os minutos do dia seguinte. Não tem mais o que fazer. E nós eu quero ler. Como eu não sou muito bom em poesia, eu quero ler uma poesia de um cantor aqui, que não é da igreja, mas que toca o coração de todo mundo. Harry Chapin, ele fazia turnê
pela Europa, Estados Unidos, aquele negócio todo. E a mãe dele disse: meu filho, eu fiz uma poesia para você. Você anda viajando país para país, fazendo show, estado, estado. Eu quero que você olhe essa poesia. O tempo dele, a agenda dele era tão cheia que ele deixou aquilo ali. Depois, passado 10 anos, já ele casado e com um filho de 8 anos, aí ele viu aquela poesia da mãe dele. Disse: olha, mas é importante. E aí ele musicou, colocou a música ali, e a música dele até hoje é tocada. Mas eu quero ler o que a mãe colocou na poesia. Disse o seguinte: meu filho nasceu outro dia. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa poesia. Meu filho nasceu outro dia, um dia desse. Mas havia tanta viagem. Ah, tá. Meu filho nasceu um dia desse. Um dia desse meu filho nasceu. Mas havia tanta viagem a fazer, tanta conta para pagar, tanto trabalho a realizar, que eu nem percebi o momento, a hora que ele começou a falar. Eu nem vi. Eu creio que isso não está acontecendo com vocês não, né? Nós temos que fazer o trabalho missionário. Mas aqueles que são casados e têm filho de 3 anos, 2 anos, 7 anos, gente, o tempo é missionário, é você com seu filho. Fez de manhã, fez, folgou o tempo, aí você faz com os outros. Mas se você tem filho pequenininho de colo, o seu trabalho missionário é com seu filho. Esse é o tempo ideal de investir o tempo com seu filho. Olha, há muitas coisas, por exemplo, estrategistas como o imperador Napoleão. Ele disse, e o pessoal da Grécia, de Esparta: eu quero soldados, eu quero um exército forte. Então toma esses homens de 40 anos de idade, 20. Ele: não, esses daí já têm vícios, eles já têm modas. Eu quero crianças, no máximo 7 anos, 12, que é para eu treiná-los e ensiná-los a serem soldados. É por isso, e em Deuteronômio fala também que temos que ensinar a criança de manhã ao levantar e ao deitar. É por isso que Napoleão e esses outros imperadores queriam crianças pequenas para eles ensinarem. E tem que ser assim. Por isso que vocês que têm crianças pequenas, o primeiro trabalho missionário, o tempo é com eles. Depois é com os outros, com os vizinhos, com os parentes e nas ruas. Entenderam essa parte, né? Isso é crucial. Investir o tempo no seu filho agora. Ah, mas ele não sabe nada. Sabe. Sabe sim. Sabe porque minha filha era pequena, tinha 5 anos, 4 anos, e disse: mãe, a senhora conta a história melhor do que o pai. Então, conte. Ah, mas eu não sou craque. Conte. Leia a história da Bíblia e conte na sua versão, mas conte porque meu pai contou história para mim. Hoje elas dizem: sabemos isso graças a Deus, porque nosso pai, nossa mãe, nossos pais nos educaram isso. E olha, quando não há pequeno grupo na sexta-feira, e às vezes mesmo tendo, a gente se reúne e a gente brinca com Bíblia em ação. São perguntas só da Bíblia. E se nós não estivéssemos ensinado para elas quando criança, iríamos brincar como hoje. Ia responder que pergunta se não foi ensinada. Obrigado. E aí, continuando a poesia, ele diz assim: meu filho agora completou 10 anos. Eu dei uma bola para ele. E dei uma bola de basquete também. E ele disse: pai, vamos jogar, arremesse comigo a bola. Ele disse: não, agora não, meu filho, porque agora eu não tenho tempo, eu tenho que ir para o trabalho. Então, tchau, pai. E o pai virou para ele: tchau. E o filho disse com orgulho: eu vou ser igualzinho ao meu pai, ó, ocupado, sem tempo para os filhos. Aí, a poesia termina da seguinte maneira, dizendo assim: eu
decorei, mas eu quero para vocês ler, para vocês entenderem que a coisa é mais séria do que imaginamos, com o dom de que Deus dá para nós o tempo. Ele diz assim: agora meu filho cresceu, não brinquei com ele, e eu me emocionei, né? Ele diz assim: meu filho cresceu, estou aposentado, e liguei para o meu filho, e o meu filho disse: pai, não posso ver você, não posso recebê-lo, porque estou trabalhando muito. E agora o pai, triste, diz assim: meu filho, você não pode me receber, devido ao seu trabalho e as coisas que você faz. E olha, desculpe aí, nós não podemos deixar isso acontecer. Aí Efésios diz o seguinte, Efésios muda o tom e diz assim: orienta buscarmos prudência em nossas atividades e aproveitar o tempo disponível. Remir o tempo quer dizer reparar as faltas, vermos o que temos que fazer agora para não sermos criticados ou deixados de fazer as coisas que são corretamente. Aquele tempo que você está gastando na TV ou em programas que não levam a ter um futuro, invista na sua família, nas pessoas importantes. E olha, Provérbios diz assim: o que você está semeando? Provérbios 11:13. Há outras qualidades de vida para nós concluirmos de atividade que são boas, que diz assim: você está andando com quem? Há um pessoal aí que usa muito os TikTok para coach. E aqui Provérbios 11:13 está dizendo: não ande com os mexeriqueiros, não andes com o fofoqueiro. Aí volto a dizer: você está plantando o quê? Intrigas, fofoca, mexericos. Quando Josué foi conquistar Canaã, imediatamente um fuxiqueiro chegou lá e disse para o rei: olha, rei, tem um pessoal aí, 2 espias que estão na cidade, já foi fazer o mexerico. Quando Jonas foi pregar em Nínive, outro mexeriqueiro, outro fofoqueiro foi avisar para o rei, mas lá foi diferente também. E olha, há um pensamento para nós que diz aqui: temos que investir o nosso tempo no culto de qualidade, o culto com a família. Temos que ter conversa significativa com o esposo, com os filhos, com os amigos, com as pessoas de trabalho, prestando atenção ao que a pessoa está perguntando e respondendo com exatidão, com atenção, com o tempo certo. E para concluir, pessoal, nós temos que ter um tempo especial com Deus. Qual é o tempo que você está sendo com Deus? Eu não vou perguntar aqui, 20 minutos, 10 minutos. Tempo de qualidade. Você tem que ter um tempo com Deus. Um tempo com a sua família, o tempo do seu trabalho, mas o tempo com Deus. Aqui nos diz que nós devemos, há uma passagem em Oséias 10:13, Oséias 10:13, capítulo 10, versículo 13, que diz: vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Israel errou e fez isso. Então hoje nós não podemos ficar falando semeando indiferenças, críticas, falando mal dos outros, fofocando, fazendo mexericos e intriga na igreja. Porque o tempo que Deus deu para nós, o tempo precioso, não foi para isso. Foi para louvar, exaltar, engrandecer e ajudar aos outros.
Levítico 19 também, no 19:16, diz que não ande com o mexeriqueiro, não ande com o fofoqueiro, não conte seu segredo para ele, porque ele não aguenta segurar, ele passa para frente a história. E há um adágio popular lá no Nordeste que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você anda com um fofoqueiro, com um mexeriqueiro, cuidado, você pode se tornar um dele também. E olha, nós temos que usar Oséias 10:12, semear misericórdia, buscar o Senhor enquanto é tempo, e assim choverá de bênção sobre cada um de nós, sobre vocês, diz lá. E aí vem a pergunta para nós concluirmos: o que você vai fazer com o seu tempo a partir de hoje? O seu tempo, você vai ter mais tempo com Deus, mais tempo dedicado aos filhos, à família, à esposa, ao esposo. Voltemos ao caso de Herman. Herman estava caindo, lembra-se? Ele estava caindo. E caindo sem paraquedas. E agora, naquele momento, alguma coisa toca nele. E quando toca, ele se agarra de uma vez. O tempo nos diz que o paraquedas, quando pular o paraquedas, um dos tripulantes perdeu a consciência. E caiu em queda livre. Quando a consciência voltou, ele mesmo, não estando tanto perturbado da mente, ele puxou o paraquedas. E nisso que ele puxou, o paraquedas não desceu reto, vinha balançando, como o pêndulo de um relógio, ficava para cima. E nesse momento, que se não acontecesse isso, se ele caía em cima do capitão José, ia morrer os dois imediatamente. Como ele veio como um pêndulo, ele segurou aquela parte, e como era no escuro, ele falou: quem é? É Vivace, capitão. É José, é Vivace, que era um dos tripulantes. E ele: olha, você está apertando demais minhas pernas, solte. E ele não soltava a perna do seu amigo da tripulação. O medo agora era tão grande que ele não soltava. E aí nos diz a história que eles caíram, os dois, com ele sem paraquedas. E ele caiu sobre o peito dele, 2 costelas quebradas e mais nenhum problema. Agora, o tempo certo, se ele não tivesse segurado nas pernas daquele tripulante do Vivace, não teria história e nem tempo para contar. E, graças a Deus, vivo os dois e consciente. Claro, com a costela quebrada já é um milagre estar vivo. Só estar vivo é um milagre. E amigos, cada um de nós temos um milagre na nossa vida. Nós estamos vivos hoje porque nós estamos nos segurando em Cristo, estamos segurando nos braços de Cristo, estamos segurados pelas mãos de Cristo. Meu desejo é que nós usemos o nosso dom que Deus está dando para cada um de nós, para louvarmos, exaltá-lo e agradecer as bênçãos que Ele está dando, vida, saúde, trabalho e a alegria de louvá-lo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Assim como estamos, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dom da vida que tem dado a cada um de nós. Obrigado pelo tempo de vida que nos dá aqui, para viver com alegria, te louvando e agradecendo o teu santo nome. Agradecer as misericórdias e as bondades que tu tem derramado sobre cada um de nós em todos os dias da nossa vida. Que os teus anjos nos acompanhem, nos guardem, nos protejam nesse dia, em nome de Jesus. Amém.